Estamos de volta com mais um Café Mais Bíblia, livro do Apocalipse. Na última aula nós vimos sobre esta figura, do profeta Maomé, falando sobre o princípio das dores e também sobre os falsos cristos. Vamos dar continuidade então a muitos outros falsos cristos que apareceram depois que Jesus então alertou os seus discípulos dizendo que eles apareceriam. Falando sobre o profeta Maomé, o profeta Maomé estava na solidão da caverna do Monte Hira, em Meca, foi surpreendido pelo anjo da revelação Gabriel, o mesmo que tinha vindo para Maria, a mãe de Jesus. A primeira recitação do Alcorão foi revelada a ele. Essa imagem é um pouco difícil de você ver, mas é a imagem do Monte Hira, próximo a Meca, onde Maomé teria, no ano 610, recebido uma revelação do anjo Gabriel. Essa aí é a capa do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. E lá, em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra, lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Isso aí faz parte do Alcorão, o capítulo 96, dos versículos 1 ao 5. Bom, ano 684 depois de Cristo. Abduísa da Pérsia, ele acreditava que era o último dos 5 arautos de Deus, anunciando a iminente chegada do Messias. Seus seguidores achavam que ele iria voltar depois da sua morte e trazer o fim dos tempos. Ano 1666, foi um rabino, nós vimos aí, um rabino cabalista, que dizia ser o tão esperado Messias judeu. Com a idade de 40 anos, foi lançado pelo sultão Abdômeno Mohamed VI, e se converter ao Islã. Ano 1822, nós temos aqui Joseph Smith, nascido nos Estados Unidos em 1805, foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons. Nós vemos aí essa imagem que retrata Joseph Smith recebendo a mensagem do anjo Moroni. Ele teria recebido então essa mensagem, onde até no livro de Mórmon está aí a figura para você ver. Se você vê o que está, não sei se você vai conseguir ler ali embaixo, mas ali embaixo está escrito Outro Testamento de Jesus Cristo, abaixo ali, o livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, sendo que a própria Bíblia não nos dá respaldo sobre que haveria um outro testamento de Jesus Cristo, É algo bem diferente, porque o próprio Jesus, que a própria Bíblia diz, que ai daquele que acrescentasse ou tirasse um tio daquela escritura. E onde uma coisa meio estranha, as pessoas até acreditarem nisso, por quê? Porque outro testamento de Jesus Cristo, quando se faz um outro testamento, você automaticamente está excluindo o testamento atual. Então, não poderia ter seguimento, a Bíblia Sagrada e o livro dos Mórmons, é esse outro testamento dito aí por Joseph Smith. O livro dos Mórmons, o livro sagrado dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O livro do Mórmon é um volume das Escrituras Sagradas comparável à Bíblia, e ele faz registros da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas, além de contar a plenitude do Evangelho eterno. Isso é o que eles acreditam. Então está aí para você ficar sabendo um outro falso Cristo. Ano de 1954. 1954, nós vimos aí então, o reverendo Changyong Moka. Ele é o fundador da Igreja da Unificação, No contexto da providência dos céus, sou embaixador de Deus, enviado à terra com a sua plena autoridade. Sou enviado para realizar sua ordem de salvar. Isso foi o que ele mesmo declarou, Os 6 bilhões de habitantes do mundo, restaurando-os para o céu com a bondade original em que eles foram criados. Isso ele falou, o reverendo Moon, dia 14 de junho de 2004, Então, ele é um grande, uma pessoa que se denominou ser a voz de Deus, enviado de Deus, o próprio Cristo. Nós temos aí o próximo,
seria Serguei, este homem aí que você vê na sua tela. Este russo diz que passou por uma revelação em 1990 e que era filho de Deus. Milhões de seguidores, né, o seguem acreditando ser ele o Messias. Ele era, antes de receber essa revelação, ele era então um agente de trânsito, né? E ele, de ex-agente de trânsito, ele passou para ser o Messias, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Em operação ao estilo militar, forças especiais da Rússia prenderam na Sibéria o líder de um culto que se diz Jesus Cristo reencarnado. Sergei Torop, de 59 anos, foi levado de helicóptero da Cidade do Sol, como ele chama a sede da seita, né? Ele chama essa cidade a Cidade do Sol. Ele informou à imprensa local nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Informações oficiais apontam que foi encontrada farta munição no complexo, onde vivem cerca de 90 famílias. Como resultado da exposição prolongada a essas munições e as coisas que tinham lá, alguns dos seguidores da organização religiosa sofreram graves danos à saúde. Isso é o que diz a comissão da investigação. Você vai ver aí cada um, os irmãos, que tem cada uma história incrível. Claro que eu não trouxe todos, mas eu trouxe assim o que eu achei o mais interessante e os mais absurdos, né, de certa forma. Nós vamos aí para esse outro aí, Marshall Applewhite. Então, Marshall Applewhite também foi mais um, né, que se denominou Cristo, né? Ele disse que ele também era Cristo. Bom, Marshall Applewhite, ele criou uma igreja pela internet chamada Portão do Céu. Dia 26 de março de 1997, quando o cometa Halley passou no céu, ele disse então, né, aos seus seguidores que não era um cometa, mas sim uma espaçonave que os levaria para o céu, fazendo com que todos se suicidassem coletivamente para terem acesso à espaçonave. Que coisa triste, né? As pessoas seguirem e acreditarem num homem desse. Nós vemos aí outro também, Shoko Asahara. Esse ele chegou até a escrever um livro com as suas revelações. Ele foi o líder de muitos ataques terroristas, dizendo ser a reencarnação de Buda e de Jesus. Ele foi acusado de muitos crimes e morreu enforcado. Então, Shoko Asahara também foi um aí que disse que tinha sido recebido essa revelação, né? E ele, então, também comete este erro e acaba tendo muitos e muitos seguidores. Ele realizou também, né, em 1995, o ataque de Sarin, né, no metrô de Tóquio. Ele foi preso, então, né, e morto, isso em 1995. Se você pesquisar, você vai ver aí a história de Shoko Asahara. A J. Miller, esse foi mais um outro aí que se denominou, né, Cristo. E ele disse que por uma revelação ele pôde lembrar de tudo o que aconteceu desde o início da criação, numa revelação que durou 7 dias. Ele afirma que foi ele que ajudou Gandhi, Platão e também que ele era a encarnação de Jesus. Essa revelação aconteceu depois dele ter sido expulso das Testemunhas de Jeová após ter trocado de uma esposa por outra, né? Então, como ele trocou de esposa, as Testemunhas de Jeová o expulsaram, né, daquele local, e aí ele passou a ter essas revelações dizendo que era então a encarnação de Cristo. Isso chega a ser triste, né, irmãos? Essas pessoas como são iludidas e enganadas por Satanás. Aí, né, nós vemos aí o quanto Satanás tem enganado, né, as pessoas, e infelizmente muitas pessoas seguem esses falsos cristos, né, mas que eu e você possamos ter cada dia mais e mais o discernimento, né, a graça do Espírito para discernir esses falsos cristos, né. Eu quero encerrar com tristeza no coração,
por todas essas pessoas que morreram acreditando nesses falsos cristos, por todas essas pessoas, né, que se suicidaram, crendo que essa espaçonave do cometa Halley as levaria para o céu, para uma dimensão maior. Essas pessoas que seguiram esses homens e muitas outras que nós ainda vamos ver nos próximos capítulos, né, no próximo episódio do Café Mais Bíblia, Apocalipse. É com grande tristeza que a gente anuncia isso, né? A quem dera que todos entendessem que Jesus Cristo de Nazaré foi o Messias, é o único e suficiente Salvador, que todas reconhecessem a sua grandeza, a sua majestade e o aceitassem, né? Eu falo isso com tristeza porque a gente sabe que muitas pessoas partem desse mundo sem conhecerem a Jesus, ou algumas que conhecem, né? Na verdade, elas tiveram a oportunidade de conhecer e não reconhecem que ele é o verdadeiro Messias e o único caminho de chegar até a Deus. Quero encerrar desejando a você que o Espírito Santo te ilumine cada dia mais, que ele nos dê sabedoria e graça para poder aprender com ele a sua palavra. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.